Primeiro eu gostaria de começar partilhando um pensamento um tanto triste. I have been preaching every service with 5 points, Eu tenho pregado todas as minhas mensagens contendo 5 pontos, but tonight I only have 4. mas hoje à noite eu só tenho 4. But I want you to know I'm still a 5-point Mas Calvinist. ainda quero que vocês saibam que eu ainda sou um calvinista de 5 pontos. But since the book of Philippians only has 4 chapters, I was limited to 4 points. Mas já que o livro de Filipenses tem 4 capítulos, eu fiquei limitado a 4 pontos. I thought of writing an extra chapter, but I didn't think that would be accepted. Cheguei a pensar em escrever um capítulo extra, mas aí eu achei que não ficaria muito bem. I have shared with you before that the theme of the Word of God is the person and the work of the Lord Jesus Christ. Eu já partilhei com vocês anteriormente que o tema da palavra de Deus da palavra de Deus é a pessoa e a obra de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. I have used the statement Christ in the old concealed and Christ in the new revealed. Eu já usei as frases Cristo no Antigo Testamento oculto e Cristo no Novo Testamento revelado. So it should not surprise us that when we go to any portion of God's Word, we ought to be able to find pictures, our truths, our principles concerning the Lord Jesus Christ. Então não nos deveria surpreender abrir a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, e vermos que existem princípios, truths, what else? Truths. Yeah, and principles. That's it, principles and truths of Christ. Ok, princípios e verdades acerca de Jesus Cristo, em qualquer parte das Escrituras. And so tonight I want to take portions of Philippians 1, 2, 3, and 4, and I want us to see a picture of the Lord Jesus Christ in those verses. Então, o que eu gostaria de fazer nessa noite é pegar porções dos capítulos 1, 2, 3 e 4 de Filipenses e ali encontrarmos o Senhor Jesus. The book of Philippians was one of Paul's prison epistles. A epístola aos Filipenses é uma das que Paulo escreveu na prisão. It is believed to have been written somewhere between 61 and 63 AD. Acredita-se que ele escreveu essa epístola entre 61 e 63 de nossa era. So let's turn first to chapter 1, and we will be reading verses 12 through 21. Vamos ao capítulo 1 primeiro, onde leremos os versículos 12 a 21. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. In chapter 1, we see a picture of Christ is our life. Nós vemos um quadro aqui em Filipenses 1. Cristo é nossa vida. Paul said in verse 21, "For to me to live is Christ." Paulo diz no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo.
Paul is saying that Jesus Christ must be the core of our life. Paulo está dizendo que Jesus Cristo deve ser o cerne, o centro da nossa vida. Another way to say it is that Jesus Christ must be the Lord of our life. Uma outra forma de dizer isso, o Senhor Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. I think one of the greatest problems among Christians is that they have not allowed Jesus Christ, who is Lord of the universe, to be Lord of their life. Eu creio que um dos maiores problemas existentes na igreja de hoje é que muitos são os crentes que não permitiram que o Senhor Jesus, que é Senhor do universo, seja Senhor de suas vidas. I am talking about the lordship of Jesus Christ over our lives. Estou falando do senhorio de Jesus sobre nossa vida. He must be absolutely first in everything. Ele tem que ser completamente o primeiro em tudo. As Paul said in Colossians 1:27, to them God has chosen to make known among the Gentiles. Paulo diz em Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, the glorious riches of this mystery which is Christ in you. Isto é, Cristo em vós, the hope of glory. A esperança da glória. And then again what Paul said in Galatians 2:20. E o que Paulo diz também em Gálatas 2:20. I have been crucified with Christ. Estou crucificado com Cristo. And I no longer live. Já não sou eu quem vive, but Christ lives in me. Mas Cristo vive em mim. The life I live in the body. E esse viver que agora tenho na carne. I live by the faith in the Son of God. Vivo pela fé no Filho de Deus. Who loved me and gave himself for me. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Again, I want to emphasize that what I'm trying to communicate is that Christians must have Jesus Christ as Lord of their lives. Novamente, eu preciso enfatizar mais uma vez que o que estou tentando comunicar é que os cristãos têm que ter o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. And I believe that when Jesus Christ is Lord of our lives, it is going to have an impact upon how we handle situations. E eu creio que quando o Senhor Jesus realmente for Senhor de nossas vidas, isso influenciará tremendamente como nós reagiremos nas mais variadas circunstâncias. When Jesus Christ is Lord of our lives, we will be able to be victorious over adverse circumstances. Quando Jesus for Senhor de nossas vidas, seremos capazes de sermos vitoriosos sobre as circunstâncias adversas. Paul was not defeated even though he was in prison. Paulo não se sentia derrotado embora estivesse preso. You see, so many times Christians allow circumstances to dictate their perspectives on life. É tão comum o cristão deixar com que a circunstância dite a sua atitude para com a vida. If the circumstances are good, they're happy. Se a circunstância é algo feliz, bom, ele está contente. But if the circumstances are adverse, they're sad. Mas se a circunstância é adversa, ele está triste. Howard Hendricks, and I've mentioned him before, já citei o Dr. Howard Hendricks antes, who taught at Dallas Theological Seminary many years, que ensinou por vários anos no Seminário Teológico de Dallas. When he would ask someone how things were going, quando ele perguntava a alguém como é que vão as coisas, and they would say to him, e eles diziam para ele, pretty good under the circumstances. Tudo bem, levado em conta as circunstâncias. He would always ask, what are you doing under there? Ele perguntava para as pessoas, o que você está fazendo debaixo das circunstâncias? He would say, why are you living under your circumstances when Jesus Christ can enable you to live above your circumstances? Por que você está se limitando a viver abaixo das suas circunstâncias quando Jesus capacitou você de viver acima das circunstâncias? Paul is in prison, but he is not defeated. Paulo está na cadeia, mas ele não se sente derrotado. And the reason is, he said, for me to live is Christ. Porque ele diz, para mim o viver é Cristo.
And because he believed in a sovereign God, E já que ele cria num Deus soberano, even in adverse circumstances, he can continue to praise God. mesmo em meio a circunstâncias adversas, ele pode continuar a louvar a Deus. He said, I want you to know, brothers, that what's happened to me has really served to advance the gospel. Ele diz: eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que o que aconteceu comigo tem servido para promover o Evangelho. He said, as a result of this, I'm having the opportunity to win men who come to guard me to the saving knowledge of Jesus Christ, and the whole Praetorian Guard is coming to know the Savior. De maneira que eu estou tendo a oportunidade de testemunhar para homens da guarda pretoriana e ganhá-los para Cristo, aqueles que estão me guardando. I mean, he's in chains. Ele está em algemas, correntes, But Jesus Christ is Lord of his life. mas o Senhor Jesus é Senhor da vida dele. And in chains, he says, hallelujah, I have an opportunity to win people to Christ every day. E mesmo acorrentado, ele diz: aleluia, eu tenho a oportunidade de ganhar alguém para Cristo hoje. Some believe maybe the chains had been connected to the guard, so they couldn't get away. They had to listen to the gospel. Alguns até acham que aquelas cadeias estavam ligadas a quem o guardava, de forma que a pessoa não tinha como fugir da explanação do Evangelho. And if they weren't chained, they still had to guard him, and he had an opportunity every day to tell people about Jesus Christ while he was in prison. E se eles não estavam ligados a Paulo pelas correntes, eles ainda tinham que vigiá-lo, de forma que ele tinha oportunidade diariamente de pregar o Evangelho para uma nova pessoa. If someone gives you a lemon, make lemonade for the kingdom of God. Se alguém lhe dá um limão, faça uma limonada para o reino de Deus. Jesus Christ is Lord. Jesus Cristo é Senhor. And Jesus Christ is Lord of our lives. E Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. And even while Paul is in prison, he sees this as an opportunity to share the gospel, and he is not defeated, even though the circumstances are adverse. E Paulo, mesmo estando na prisão, ele vê nisso a oportunidade de partilhar Jesus, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. When Jesus Christ is Lord of our lives, we will be victorious over bitterness. Quando o Senhor Jesus for Senhor da nossa vida, nós teremos vitória sobre a amargura. In these verses we read, Paul saying, and because of this I rejoice, and I will continue to rejoice. Paulo diz: por causa disso eu me regozijo e vou continuar me regozijando. I hear so many Christians whining and murmuring and grumbling and complaining because of their circumstances. Eu ouço tantos cristãos reclamando, resmungando, chiando por causa das suas circunstâncias. When was the last time you were in prison for the cause of Christ? Quando é que foi a última vez que você foi parar na cadeia por causa do nome de Jesus? He could have become bitter and said, Lord, why'd you put me in a prison? I want to go out and preach the gospel everywhere. Paulo podia estar amargurado, dizendo: Senhor, por que o Senhor me mandou para cá? Eu podia estar livre, pregando o evangelho para tanta gente. He said, no, I'm winning people to Christ, and because of that, others who are in the Lord are being encouraged, and they're having a boldness now, they're proclaiming Jesus Em lugar Christ. disso, Paulo disse: não, eu estou ganhando pessoas para Cristo aqui, e isso está fazendo com que pessoas lá fora fiquem mais ousadas para partilhar a sua fé. We have far too many Christians looking at their circumstances instead of the lordship of Jesus Christ. Há muitos crentes olhando para as suas circunstâncias e não para o senhorio de Jesus Cristo. And in 39 years of pastoring, I'm telling you that bitterness has more Christians in bondage than you can ever imagine. E em 39 anos de ministério pastoral, eu posso afirmar para vocês que a amargura tem mais gente escrava dela do que vocês podem imaginar. Hebrews 12:15 says, see to it that no one misses the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Hebreus 12:15 diz: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. There are so many Christians bound up in a root of bitterness, it ought to break our heart. Há tantos cristãos presos à raiz de amargura que isso deveria partir o nosso coração. Bitterness means a sharp, disagreeable taste. A amargura significa um gosto desagradável e muito intenso. Notice what the writer of Hebrews says, a bitter root
grows up to cause trouble and defile many. Repare o que o autor de Hebreus diz, que a raiz de amargura, uma vez que ela brota, ela perturba aqueles que estão à volta, contamina. As I shared with you this morning, in 1988, we had a church fight. Como eu já partilhei hoje de manhã, nós tivemos um cisma na nossa igreja, uma briga feia em 1988. And the people that were spreading the trouble were people who were bitter. E as pessoas que estavam espalhando a encrenca eram pessoas amarguradas. You see, bitterness never stands alone. Porque a amargura não se contenta em ficar sozinha. It causes trouble and defiles many. Ela, brotando, perturba e ela contamina a muitos. I would say to some of them, the problem that you have is a root of bitterness. Eu dizia para algumas dessas pessoas, o problema que você tem é a raiz de amargura. And they would say to me, E elas retrucavam: I am not bitter. eu não estou amargurado. I said, I can understand that. Eu disse, dá para perceber. It's amazing that those who are bitter won't even acknowledge that they are bitter. É interessante que aqueles que estão amargurados são incapazes de reconhecer que estão amargurados. And they spread that bitterness all through the E congregation. espalham a amargura por toda a congregação. And bitterness, when it comes, it brings bondage. E quando vem a amargura, ela traz escravidão consigo. It opens the door for Satan's wide open attacks. Ela abre a porta escancaradamente para que Satanás venha e ataque a igreja. And so many times it's because they don't like their circumstances. E tantas vezes essa amargura ocorre porque as pessoas não gostam das circunstâncias que estão enfrentando. How many of us tonight have ever been in prison for the cause of Christ? Would you raise your hand? Quantos aqui já estiveram na cadeia pela causa de Cristo? Levantem as mãos. 1, 2, 2, just 2. nesse auditório todo. Well, I think that if many of the Christians today were in prison, they would only get bitter and more bitter. Eu tenho a impressão que se mais crentes estivessem na cadeia hoje, o que eles fariam lá dentro é ficar mais e mais amargurados. I'm a Christian, God. I know you. I serve you. What am I doing in prison? Deus, eu sou crente, eu te sirvo, o que é que eu estou fazendo aqui na cadeia? Paul said, I'm rejoicing. Hallelujah. I'm winning these men to Jesus Christ and the gospel spreading everywhere. Paulo diz, aleluia, eu estou louvando a Deus porque eu estou ganhando gente para Cristo aqui, isso está servindo de encorajamento para muitos crentes. Soldiers are getting saved Soldados estão sendo salvos, all through the praetorium. através da guarda pretoriana inteira. He's saying, hallelujah, praise God. Here in prison, I have the opportunity to share the gospel. Ele diz, aleluia, louvado seja Deus que aqui dentro da cadeia eu estou tendo a oportunidade de partilhar o Evangelho. You can never say that when you're bitter. Você jamais consegue dizer isso quando você está amargurado. Is Jesus Christ the Lord of your life? O Senhor Jesus é Senhor da sua vida? Let me tell you what bitterness does. Eu quero dizer para vocês o que a amargura consegue fazer. It robs you of the joy of the Christian life. Ela tira a alegria da vida cristã de você. I've seen Christians that could walk in here and the lights would go out. Eu já vi cristãos que poderiam entrar num ambiente como esse e as luzes se apagariam. It hinders your spiritual growth. Ela atrapalha o seu crescimento cristão. It damages the cause of Christ. Ela danifica a causa de Cristo. But for some reason, Christians hang on to bitterness and will not let go. Mas por algum motivo há crentes que se apegam à amargura e não largam dela de jeito nenhum. You know what the root cause of bitterness is? The root cause of bitterness. Sabe qual é a raiz, a causa raiz de amargura? The writer of Hebrews said, see to it no one misses the grace of God. O autor de Hebreus diz, vejam que ninguém se aparte da graça de Deus. It's resisting the grace of God in your life. É o resistir da graça de Deus na sua vida que causa amargura. I'm talking to Christians. Eu estou falando a crentes. Now I know that there are those in the church who aren't truly saved. E eu sei que há aqueles na igreja que não estão verdadeiramente salvos ainda. But unfortunately, we can't say all of them are not Christians who are bitter in the church. Mas eu não posso afirmar que todos os que estão amargurados não são cristãos.
There's only one cure for bitterness. Só existe uma cura para a amargura. A deep repentance from the heart before God. Um arrependimento profundo, do fundo do coração, diante de Deus. A confession of sin before a holy God. Uma confissão de pecado diante de um Deus santo. And a receiving of His grace to get set free from that bondage. E um receber da sua graça para poder ficar liberto dessa escravidão. So many people say, yeah, but you don't know my circumstances. Mas muitas pessoas viram para você e dizem, mas é que você não conhece as minhas circunstâncias. Only 2 out of this vast crowd have been in jail for the cause of Christ. Apenas 2 nesta multidão já estiveram na cadeia por amor a Cristo. You see, it doesn't matter your circumstances, Christ can enable you to live through or above them. Não importa quais as suas circunstâncias, Cristo pode capacitá-lo para passar por elas ou para viver acima delas. When I pastored in Arkansas, Quando eu fui pastor no Arkansas, again I was reading the state paper. eu estava lendo mais uma vez o jornal local In that state paper, I saw a picture of a lady. e eu vi uma foto de uma senhora She was sitting on the floor. sentada no chão, Her hands were twisted up. as mãos todas retorcidas, Her face was twisted up. a face deformada, And she had her leg up. e ela estava com a perna levantada. Her name, Eleanor Draft. O nome dela é Eleanor Draft, Member of First Baptist Church, Stuttgart, Arkansas. membro da Primeira Igreja Batista do Arkansas. The article went on to share that she was born with cerebral palsy. You able to say that? I don't think so. A disease that affected her muscles. Ok. O jornal contou que ela nasceu com uma doença que afetava os seus músculos. She was not able to use her hands in a normal way. Ela não tinha a capacidade de usar as mãos de forma normal. As I continued to read the article, À medida que eu continuei lendo aquele artigo, the pastor explained that she had come to the saving grace and knowledge of Jesus Christ. o pastor explicou que ela havia chegado ao conhecimento da graça e à salvação de Jesus Cristo. And that she was one of the most beautiful testimonies to the grace of God in her condition that he had ever seen. E que ela era um dos testemunhos mais bonitos da graça de Deus, uma pessoa na condição dela que ele jamais tinha visto. And he said the reason the picture had her seated with her leg up, she was the church librarian. A razão pela qual a foto tinha ela sentada e o pé estava para cima é que ela era bibliotecária da igreja. And she had a book between her toes. E ela estava com um livro entre os seus dedos do pé. And when people came to the library, they could get a book from her, and she did everything with her feet. E quando as pessoas chegavam à biblioteca, eles recebiam dela um livro e ela fazia tudo isso com os pés. She was able to type with her feet. Ela tinha a capacidade de datilografar com os pés. She could file books with her feet. Ela arquivava livros com seus pés. She was running the library with her feet. Ela dirigia aquela biblioteca apenas com os pés. And the pastor said, E o pastor disse: this woman demonstrates the grace of the Lord Jesus Christ over adverse circumstances. essa senhora demonstra a graça de Jesus Cristo sobre as circunstâncias adversas. When Christ is our life, we are able to be victorious concerning our future. Quando Cristo é Senhor da nossa vida, nós somos capazes de sermos vitoriosos quanto ao futuro. Paul said, I know through your prayers and the help given by the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. Eu sei que pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, isso me redundará em libertação. Paul could be victorious over adverse circumstances because Jesus Christ was the Lord of his life. Paulo podia ser vitorioso sobre as circunstâncias adversas porque Jesus era o Senhor da sua vida. We need Christians all over the world Precisamos de crentes no mundo inteiro to come to their place in their life que cheguem a um momento em sua vida where they can say, as the Apostle Paul, que possam dizer como o apóstolo Paulo, not just with their lips, não apenas da boca para fora, but with their heart and life, mas com o coração, com a vida mesmo. for me to live is Christ. Para mim, o viver é Cristo.
That's chapter 1. capítulo 1. Now let's turn to chapter 2. Agora vamos para o capítulo 2. And in chapter 2, we're going to see that Christ is our example, and we're going to see and hear verse 1 through 11. Aqui no capítulo 2 nós vemos Cristo como nosso exemplo e nós vamos ler os primeiros 11 versículos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paul said your attitude or your mind should be that of Jesus Christ. Paulo diz: a atitude de vocês, a mente de vocês deve ser a de Cristo. Jesus Christ is our model, he's our example. Jesus Cristo é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. I want to take 3 words out of the verses that were read. Eu quero extrair 3 palavras dos versículos que foram lidos. The first word is servant. A primeira palavra é servo. The Lord Jesus Christ was a servant when he was on the earth. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, foi um servo. Servant means one who serves. Servo é aquele que serve. We will never find the joy of the Christian life as long as our attitude is, I'm here for you to serve me. Nós nunca encontraremos o júbilo da vida cristã enquanto a nossa atitude for: eu estou aqui, sirva-me. In Mark 10:45 it says, for even the Son of Man Marcos 10:45 diz que até mesmo o Filho do Homem did not come to be served, não veio para ser servido, but to serve mas para servir and give his life as a ransom for many. e dar a sua vida em resgate por muitos. In Portland, Oregon, there's a conservative Baptist seminary. Em Portland, no Oregon, existe um seminário batista conservador. And on the front of their catalog for the seminary, E na frente do catálogo do seminário, they have a picture of a man, his face is blocked out, eles têm a figura de um homem cujo rosto não é revelado, and his arm is crossed with, folded with a towel over the arm. ok? E o braço dele, no braço dele existe como que um guardanapo de garçom. So a picture is supposed to say more than 1,000 words, and the picture is clear what they're communicating. Já que uma figura comunica mais do que 1000 palavras, aquela figura certamente comunica muita coisa. What they're saying is, we're going to teach you here to be a servant. O que eles estão dizendo ali é: nós vamos lhe ensinar a ser servo. We have reversed the order in this century. Nós revertemos a ordem nesse século. You see, in churches in America, people are seeking churches that will serve them. Nos Estados Unidos, as pessoas estão à busca de igrejas que os sirvam. I remember one day as a man was checking out our church. Eu me lembro um dia em que um homem foi conhecer a nossa igreja, estava verificando como era a igreja. So as I talked with him, I asked him if he could share what was on his heart. Então, à medida que conversamos, eu partilhei com ele, perguntei: você pode partilhar comigo o que é que está no seu coração, suas intenções? Well, he said, our family has moved into the area, Ele diz: a nossa família mudou-se aqui para perto, and we're checking out the churches to see what they can do for us. e nós estamos verificando as igrejas para ver o que elas podem fazer por nós. More and more of American Christians are asking to be served.
mais e mais crentes norte-americanos estão pedindo para ser servidos. And that's why their lives are so empty. É por isso que a vida deles é tão vazia. Because they're here to be served, not to serve. Porque estão nesse mundo para serem servidos e não para servir. And now the competition is fierce in the American churches to outdo the others so you can have more things that will minister to the families that demand to be ministered to. E hoje a competição entre as igrejas americanas está tremenda, porque a competição é no sentido de você oferecer mais e mais coisas para as famílias que querem ser servidas. We have turned the tables on the gospel. Nós viramos a mesa do Evangelho. Jesus came not to be served, but to serve. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. He took a towel and he began to wash the disciples' feet. Ele pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. He was modeling for them that if you want to find life, become a servant. Ele estava sendo modelo para eles de que se você quer uma vida que vale a pena, seja servo. The more you want to be served, the more you demand to be served. Quanto mais você quer ser servido, mais você exigirá ser servido. And you lose the joy of E Christianity. você perderá a alegria de ser cristão. I love the privilege to serve Jesus Christ by serving others. Eu gosto demais do privilégio de servir a Cristo através do servir aos outros. I just love the opportunity to witness and to share Christ and to minister to others. Gosto demais da oportunidade de poder partilhar o Evangelho, de poder ministrar aos outros. The reason it brings a joy to my life O motivo pelo qual traz júbilo ao meu coração is because I'm doing it for Him. é porque eu estou fazendo para Ele. You know, it'd be hard for me. You may have noticed that I don't sit well long. Vocês já repararam que eu não fico quieto por muito tempo. I'm rather hyper. Eu sou assim meio ligado em 220. When I was on the airplane Quando eu estava no avião and I went back to the back of the plane where the flight attendants were, e eu fui até o fundo do avião onde estavam as aeromoças, they said, "You again?" elas viraram para mim e disseram: "O senhor de novo?" I said, "Can I help you serve orange juice and Coke? I Eu- gotta do something." Eu perguntei para ela: será que eu posso ajudar a servir os refrigerantes, os sucos? Eu preciso fazer alguma coisa. I can't stand to sit still. Eu não consigo ficar sentado, parado. And they said, "You're all over the plane." Ela disse: o senhor está por toda parte do avião. I said, "Is there anything I can do?" Eu disse: tem alguma coisa que eu possa fazer? They said, "Go sit down." Elas disseram: vá se sentar. I did for about 10 minutes. Eu consegui fazer isso durante 10 minutos. And then I went up to first class to visit with the people. Aí eu fui até a primeira classe para ver as coisas lá, conversar com as pessoas. But I got a look that they weren't interested for me being there. Mas de repente eu recebi aquele olhar que eles não estavam muito interessados na minha presença e eu voltei. I just can't imagine sitting in life and having people serve me. Eu não consigo imaginar ficar sentado a vida toda tendo as pessoas só me servindo. God designed us to serve. Deus nos preparou, nos fez para servir. That's what the joy is, serving others in the name of the Lord Jesus É aí Christ. que está a alegria, o júbilo, servir aos outros em nome de Jesus. And if things don't turn in America, our church will be spiritually dead. E se as coisas não mudarem de figura na América do Norte, as nossas igrejas vão estar mortas em breve. Because their attitude is this: Porque a atitude das igrejas é a seguinte: I'm here to be served. estou aqui para ser servido. And their lives are empty. E a vida dessas pessoas está vazia. Now, I'm not talking about every Christian in America, Eu não estou falando sobre todos os crentes dos Estados Unidos. but unfortunately, the percentage of those who I'm talking about are high. Mas infelizmente o percentual dos que eu estou mencionando é bem alto. Second word, Segunda palavra, he was humble. ele foi humilde. 1 Peter 5:5 says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. 1 Pedro 5,5 diz: Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. You see, that's why we who are reformed in our theology call it the doctrines of grace. É por isso que nós que somos reformados chamamos isso de as nossas doutrinas e doutrinas da graça. We're acknowledging that God is sovereign in our redemption. Nós estamos reconhecendo que Deus é soberano na nossa redenção.
He's the one who saved us. É Ele que nos salvou. He's the one who brought us to Him. É Ele que nos atraiu a Ele. He's the one who had mercy upon us. Foi Ele que teve misericórdia sobre nós. And when we really understand that in the depths of our heart, E quando compreendemos isso na profundidade, no íntimo do nosso coração, it can't do anything but cause us to be humbled and grateful that He saved us. isso nada mais vai gerar do que uma humildade interior, porque nós estaremos gratos pela salvação que Ele nos deu. Jesus humbled Himself. Jesus se humilhou. And then we come to the third word. Aí chegamos à terceira palavra. And He was obedient. E foi obediente. So we have servant, humility, and obedience. Servo, humildade, obediente. Obedience means to carry out orders. Ser obediente significa cumprir ordens. I've often wondered what would happen if every Christian in the world Eu fico me imaginando o que aconteceria se todos os que se dizem crentes no mundo came under the absolute lordship of Jesus Christ, acabassem debaixo do senhorio absoluto de Jesus Cristo, and by His grace and the power of the Holy Spirit, e pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, we're committed to obey the Word of God without question. estivessem comprometidos a obedecer a palavra de Deus sem questionar nada. In America, we have the Army service, the service is called Marines. I'll get it in a minute. They called the Marines. Ok, nos Estados Unidos nós temos o serviço militar que é na Marinha e é chamado de fuzileiros navais. Não é a mesma coisa que os nossos fuzileiros, ele vai explicar. And one of the things they teach them as they go into the Marines is you will obey your superior officer. E uma das primeiras coisas que eles ensinam ao fuzileiro naval é que você vai obedecer ao seu superior. And I'm sure that when they go into boot camp for training, eu tenho certeza que quando eles passam por aquele treinamento rude, na mata, difícil, and at 5 o'clock in the morning they're making all kinds of racket and noise to wake them up, e às 5 horas da manhã estão fazendo toda sorte de barulho para acordar aqueles soldados, because they're getting ready for the day of training. porque estão se preparando para um dia inteiro de treinamento. I don't think any of those soldiers would go up to their commanding officer Eu não creio que nenhum daqueles soldados chega ao seu oficial comandante and say to them, e diz para ele o seguinte: excuse me, did you realize it's 5 o'clock in the morning? dá licença, senhor, o senhor percebeu que são 5 da manhã? Perhaps I haven't shared this with you. Talvez eu não partilhei isso com o senhor. I don't normally get up that early. É que eu normalmente não acordo tão cedo. Who do I talk to that we can kind of change that? Com quem que eu converso para ver se a gente muda as coisas aqui um pouquinho? I do much better about 7:30 or maybe even 8. Eu me sentiria bem melhor assim, tipo 7:30, 8 horas. So I'll be expecting that tomorrow, if you don't mind. Então, se o senhor não se importa, amanhã eu espero que a coisa seja mais do meu jeito. I don't know anybody that's stupid. Eu não conheço ninguém tão estúpido. They get up, Eles se levantam, they dress, eles se vestem, they line up, eles se alinham, se perfilam and they get ready for the day. e se aprontam para o dia. And if they say eat in 10 minutes, E se eles disserem coma em 10 minutos, they eat in 10 minutes. eles comem em 10 minutos. And they do what they're told. Eles fazem exatamente aquilo que lhes é dito. Just imagine what would happen Imagine só o que aconteceria if every Christian obeyed Jesus Christ's lordship without question. se todo o cristão obedecesse ao senhorio de Jesus sem questionar nada. Can you imagine the tithes that would start flowing into the church? Você imagina como os dízimos das igrejas iriam subir? Could you imagine the worship services and how full they would suddenly be? Você consegue imaginar os cultos de adoração como estariam repletos de gente? Can you imagine the witnessing that would be going on? Você consegue imaginar o testemunhar que estaria acontecendo? Can you imagine how many Christians would be in the Word of God daily in prayer and study? Você consegue imaginar quantos crentes estariam diariamente mergulhados na palavra para o seu estudo pessoal e para a oração? If soldiers obey sinful men,
Se soldados obedecem comandantes pecaminosos, how could we fail to obey the Lord of the universe? como é que nós podemos falhar em obedecer ao Senhor do universo? I want to give you a key to the secret of happiness. Eu quero dar para vocês uma chave, um segredo da alegria. You know, everybody wants to be happy. Todos querem estar felizes, alegres. It seems as if everybody's convinced they're entitled to happiness. Parece que todos estão convencidos que eles têm direito em ser felizes. So I want to give you tonight the key to being happy. Então eu quero dar para vocês a chave nessa noite para ser feliz. Now, would you be interested in hearing that key tonight? Vocês estão interessados em ouvir a chave para ser felizes? If you would say amen. Se você está interessado, diga amém. A little weak. Um pouquinho fraco esse amém. If you would say amen. Vocês então digam amém. Amen. Here is how you can be happy. Veja só como é que você pode ser feliz. This is a profound statement. You need to write it down. É uma afirmação profunda. Você tem que escrever essa afirmação. Are you ready to hear this? Está pronto para ouvir? Say amen. Diga amém. You ready to write it down? Prontos para escrever? Amen. Amém. Amen. Here it is. I'm going to give you each word, one word at a time. You ready? Eu vou Write dar this down. palavra por palavra, uma por vez. Escreva. You ready? Prontos? Amen. Amém? Amen. First word, Primeira palavra, do. faça. Second word, the. Segunda palavra, a. Third word, Terceira palavra, will. vontade. Fourth word, Quarta of. palavra, de. Fifth word, God. Quinta palavra, Deus. Sixth word, Sexta in. palavra, em. Seventh word, your. Sétima palavra, sua. Final word, life. Última palavra, vida. Do the will of God in your life, and you will find joy unspeakable and full of glory. Faça a vontade de Deus na sua vida e você encontrará uma alegria que você nunca viu antes, indescritível. There is a song called Trust and Obey. Há um hino que diz, crer e observar, For there is no other way porque não há outro caminho to be happy in Jesus para ser feliz em Jesus, but to trust and obey. a não ser obedecer, crer e observar. Oh, that God's people would come to the lordship of Jesus Christ, Que o povo de Deus chegue ao senhorio de Cristo, so that their whole life is centered on Jesus Christ the Lord. de forma que a sua vida inteira seja centrada no Senhor Jesus Cristo, To trust Him para confiar nele, and obey Him. para obedecê-lo. Chapter 3. Capítulo 3. Looking for my watch, it was up here. Christ is our goal. Cristo é nosso alvo. Chapter 3, verse 1 through 14. Capítulo 3, versículos 1 a 14. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Up to 14. Verse 14. Não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paul had a goal in his life, and that goal was Jesus Christ, the Lord, and the resurrection from the dead. Paulo tinha um alvo na vida e esse alvo era Jesus Cristo, e ele queria alcançar a ressurreição dos mortos. A goal is a target or an objective that you want to reach. O alvo é uma meta, um objetivo que você quer atingir. Many times you can ask Christians what is their goal or goals in life. Você pode perguntar aos crentes muitas vezes qual é o seu alvo de vida, ou quais seus alvos na vida. Not many times do you hear my goal is to know Jesus Christ more than I can know him today. Não é incomum. It's not uncommon. They want to know Christ more Okay, each day. But this is not uncommon, you said. Okay. Yeah, it's not uncommon that they don't Okay. have goals set for Christ. I'm not sure. Ok. Não é comum uma pessoa dizer: o meu alvo é conhecer a Cristo mais do que eu já conheço hoje. Notice what Paul said in verse 10. I want to know Christ. Veja o que Paulo diz no versículo 10. Eu quero conhecer, para o conhecer. Somebody could say, Paul, you know Christ. You were saved many years ago. This is written somewhere in 61, 63 AD. It was saved in possibly 80, 35. Paulo, você foi salvo mais ou menos no ano 35, nós estamos no ano 61 a 63 depois de Cristo. Você deve conhecer a Cristo, Jaque. Do que você está falando? Paul said, I know Christ, but I want to know him better. Paulo está dizendo: eu conheço a Cristo, mas eu quero conhecê-lo melhor. I want to know the power of his Eu resurrection. quero conhecer o poder da sua ressurreição. I want to know the fellowship of sharing in his suffering. Eu quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. I want to become like him in death, Eu quero me conformar com ele na sua morte, as to obtain the resurrection from the dead. para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paul had a goal in his life, and it was Jesus Christ. Paulo tinha um alvo na sua vida e esse alvo era Jesus Cristo. He was never satisfied where he was at spiritually. Ele jamais estava satisfeito com o patamar que havia alcançado espiritualmente. His whole heart was to grow in grace and in knowledge of Jesus Christ and never stop growing. O coração de Paulo só tinha espaço para continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus e nunca parar de crescer. We don't stop growing until the day we die. Nós não paramos de crescer até o dia que morremos. You can't go into neutral. Você não pode engatar uma banguela na vida cristã. If you go into neutral, you're going to go into reverse. Se você botar uma banguela na vida cristã, você acaba engatando marcha ré acidentalmente. You got to keep moving forward. Você in the name tem of que ir para Jesus. frente quanto a Jesus, Growing in grace and in knowledge. crescendo no conhecimento e na graça de Jesus. Read your Bible every day. Leia sua Bíblia diariamente. Pray and meditate every day. Ore e medite diariamente. Worship with God's people daily and on the Lord's day. Louve a Deus com o povo de Deus diariamente no dia do Senhor. Share Christ with those opportunities God gives you. Partilhe a Cristo com as oportunidades que Deus coloca diante de você. Have a grateful heart and attitude daily for Tenha God. uma atitude grata diariamente ao Senhor. Never stop growing. Jamais pare de crescer. Let your goal be to grow in grace and knowledge of Jesus Que o Christ. seu alvo seja crescer na graça e no conhecimento de Cristo. There was a man in my church by the name of Fred Ditch. Houve um homem na minha igreja chamado Fred Ditch. He was the chairman of the pastor search committee when I was called to Ridgecrest. Ele era o presidente da comissão de sucessão pastoral quando eu fui convidado para pastorear a igreja de Ridgecrest. At that time, he was 65 years old and still going. Naquela época ele tinha 65 anos de idade e estava com plena energia.
He was a deacon in the church. era diácono na igreja, He taught Sunday school. ensinava na escola dominical, He was at every worship service. estava em todos os cultos da igreja, He was a supporter of the pastor. ele era um sustentador do pastor. This man loved Jesus Christ with all his heart. Esse homem amava Jesus Cristo com todo o seu coração. So I watched his life as I began pastoring at Ridgecrest. Então, à medida que eu comecei a pastorear ali, eu comecei a atentar para a vida daquele For the homem. next 10 years, he never stopped. Nos 10 anos que se passaram a seguir, ele não parou um minuto. Just kept growing in Jesus Christ. Continuava crescendo no Senhor Jesus. About the age of 75, his health broke. Quando ele tinha 75 anos, mais ou menos, aí ele teve problemas sérios de saúde. He was bedridden. Ele estava na cama I would go by to visit him. e eu no leito e eu passava para visitá-lo. When I would go into the home, Quando eu entrava na casa dele, his wife would say, "Fred, the preacher's here." a esposa dele dizia: Fred, o pastor chegou. He said, "Pastor, come back here quick." Ele dizia: pastor, venha logo para cá. And so I'd go back to the bedroom where he was. Então eu ia até o quarto onde ele se encontrava. There he was laying on his bed, E ele estava ali na sua cama, reading the Bible, the Word of God. lendo a palavra de Deus. And he said, "Oh, Pastor, I got to share with you what God taught me in his Word today." Pastor, eu tenho que partilhar com o senhor o que Deus me ensinou hoje na sua And palavra. then tears would start coming to his eyes. E aí as lágrimas vinham aos olhos dele. He said, "Oh, I wished I could get up and go with you visiting the hospitals. Ele disse: pastor, eu gostaria de me levantar dessa cama e visitar os doentes no hospital com o senhor. I wish we could go together to visit someone who needs to hear the gospel of Jesus Eu Christ." gostaria muito de ir com o senhor para falar a uma pessoa que precisa ouvir o evangelho de Cristo. He never did get out of bed. Ele nunca saiu daquele leito. He died within the next year. Morreu no ano seguinte. This man never stopped growing in Esse Jesus homem Christ. nunca parou de crescer em Jesus Cristo. His goal O alvo dele was Jesus Christ, his Lord. era Jesus Cristo, seu Senhor. Chapter 4. Capítulo 4. Christ is our sufficiency. Verses 10 through 20 as we hear. 10 through 20. Cristo é a nossa suficiência, versículos 10 a 20 do capítulo 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. You see, Paul was bringing out how that no matter what the circumstances, if he was fed or hungry, living in plenty or in want, Jesus Christ was the strength to go through any situation in life. Paulo estava deixando claro que não importava a circunstância, estivesse ele na situação que estivesse, com fartura, com falta, ou sendo humilhado ou sendo exaltado, o importante era que Jesus fosse glorificado. You know, he said, I'm grateful, you Philippians, God used you as an instrument to minister to me, and I'm so grateful for you. Ele diz: olha, vocês filipenses, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Vocês têm ministrado a minha vida e eu sou grato a Deus por vocês. And then he said in that verse 19, "And my God will meet all of your needs according to his glorious riches in Christ Jesus." Aí ele diz no versículo 19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Jesus Christ is sufficient for us for every need of our heart and life.
Jesus Cristo é o suficiente para cada necessidade do nosso coração, da nossa vida. I have an older brother named Jerry. Tem um irmão mais velho chamado Jerry. He had been in the Jehovah's Witnesses longer than I was. Ele havia estado nas testemunhas de Jeová por mais tempo do que eu. But praise God, he too got saved. Mas louvado seja Deus, ele também foi salvo. And in the early 80s, he called me from Milwaukee. E no início dos anos 80 da sua vida, ele me telefonou lá do estado de onde ele mora, em Milwaukee. He said, Pat, how do you know when you're called to preach? Ele disse, Pat, como é que você sabe quando você é chamado para ser pregador? I said, Jerry, you'll have a desire to preach God's word over anything else as you can imagine. Eu disse, Jerry, você vai ter um desejo para pregar a palavra de Deus que vai ser maior do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. To make a long story short, he decided and he understood God was calling him to be a pastor. Para encurtar a história, ele resolveu que Deus estava chamando ele para ser pastor aos 80 anos de idade. So he and his wife and daughter packed up everything and headed from Milwaukee, and they were going down to Memphis, Tennessee. Então ele, a esposa, filhas, arrumaram tudo, empacotaram tudo e foram para Memphis, no Tennessee, To Mid-America Seminary. para o seminário americano chamado MIB. And so on the way there, he stopped in St. Charles, and they spent the weekend with us. E a caminho eles pararam em St. Charles, onde moramos, e passaram um fim de semana conosco. And on a Saturday night, I was going up to the church for a prayer meeting. E no sábado eu estava indo para a igreja para uma reunião de oração. He had driven all day, so he was tired and he wasn't able to come. Ele havia dirigido o dia todo, estava cansado, não pôde vir. But he said he began to get a fear about the trip and all that was happening. Mas ele disse que começou a ficar temeroso com relação à viagem, tudo o que estava acontecendo. They didn't have a lot of money. Eles não tinham muito dinheiro. They had a U-Haul and they were going to Memphis, Tennessee. Eles tinham um trailer de mudança e estavam indo para Memphis, no Tennessee. And he said he picked up my Bible and I had marked verse 19. E ele disse que pegou a minha Bíblia e eu havia marcado o versículo 19, salientado na minha Bíblia. And he read it, my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. E ele leu, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. He said a peace came over him. Ele disse que a paz tomou conta do coração dele. And on Monday, they headed out for Memphis, Tennessee. E na segunda, eles saíram bem cedo para Memphis, no Tennessee. On Monday, I got a call from a friend named Grant Lindsay from Houston, Texas. Na mesma segunda-feira, eu recebi um telefonema de um amigo chamado Grant Lindsay, do Texas. And I just mentioned my brother was going to seminary. That's all I said. E eu mencionei para ele que eu tinha um irmão que estava indo para o seminário, não dei detalhes. And on Wednesday, I got a letter from Grant Lindsay. E na quarta-feira chegou uma carta desse meu amigo com quem eu conversei ao telefone. And when I opened the letter, a check fell out. E quando eu abri a carta, o envelope, caiu um cheque. I like those kind of letters. Eu gosto desse tipo de carta. As I looked at the letter, he said, Ao ler a carta, ele disse, when you mentioned your brother's going to seminary, I felt impressed to send money to him. quando você disse que seu irmão está indo para o seminário, eu senti um aperto no coração para mandar uma oferta para ele. The check had fallen out, was upside down, and I picked it up and looked at it. O cheque havia caído, virado para baixo, então eu fui pegar para ver de quanto era. It was for $1,000. $1.000. I called my brother that afternoon. Telefonei para o meu irmão naquela tarde. I got a hold of him. I said, Jerry, do you believe Philippians 4:19? Eu disse, Jerry, você acredita em Filipenses 4:19? He said, you called me to ask me that? Você me telefona para perguntar isso? I said, I just want to know if you believe it. Eu só quero saber se você acredita. He said, of course I believe it, Pat. É claro que eu acredito, ele disse. Well, I just wanted you to know that you just have a check I'm going to send for you for $1,000 from a man you don't know who lives in Houston, Texas. Eu só queria te dizer que você recebeu um cheque de $1.000 de uma pessoa que você não conhece, de Houston, Texas, e eu vou mandar esse cheque para você. He said, Pat, this is no time for jokes. Ele disse, Pat, não está na hora de piada não, rapaz. I said, Jerry, I am not joking. Ele disse, Jerry, eu não estou contando piadas. It lifted his spirit. Isso fez com que o espírito dele ficasse And then he revigorado. shared this, and I must be quick. Ele partilhou isso e eu tenho que ser rápido. That Monday night, it was night, and they were moving into Memphis, and they'd never been there. Naquela segunda-feira à noite que eles chegaram a Memphis, eles chegaram já ao anoitecer e eles não conheciam a cidade. He was driving the truck, his wife the car. Ele estava dirigindo o trailer de mudança e a esposa vinha dirigindo o carro. And so he prayed, God, we don't know where to go, just lead us and give me an impression where to turn. Ele disse, Senhor, nós não sabemos para onde ir, por favor, dá uma dica aí para mim, para onde que eu devo virar aqui, que lado que eu vou. So he turned off, and they found a motel.
Então eles fizeram uma curva e encontraram esses hotéis que ficam à beira da estrada. They spent the night and got up the next day and they were 1 block from the seminary. Acordaram na manhã seguinte e eles estavam a 1 quadra do seminário. They had a truck full of furniture and they needed a 2-bedroom apartment. Eles tinham um caminhão cheio de mudança e eles precisavam de um apartamento de 2 quartos. He shared that with the lady at the seminary. She told him to go to a certain place. Ele compartilhou com uma senhora no seminário, ela deu a dica para ele ir num lugar. He was walking up to an apartment. Ele estava indo para um apartamento. 2 seminary students, husband and wife, who had already graduated, were walking out. 2 formandos do seminário estavam saindo ali do apartamento. He said, I don't know if you can use the 2-bedroom empty apartment if you happen to have furniture, but we're leaving and it's available today. E eles viraram para ele e falaram assim, ó, se o senhor tem utilidade ou não, não sabemos, mas já que o senhor está aqui, nós temos um apartamento de 2 dormitórios, está vazio, é só entrar. So they moved in. Eles entraram. God shall meet all of our needs according to his riches in Deus Christ Jesus. suprirá todas as vossas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória. Let's pray. Vamos orar. Oh, Father, we praise you. Pai, nós te louvamos. May Jesus Christ be our life. Que Jesus Cristo seja a nossa vida. May Jesus Christ be our example. Que Jesus Cristo seja o nosso exemplo. May Jesus Christ be our goal. Que Jesus Cristo seja o nosso alvo. May Jesus Christ be our sufficiency. Que Jesus Cristo seja a nossa suficiência. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amen and amen. Amém